Bom dia, alunos! Hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo do conceito de ponto reto e plano. Nós já tivemos essa aula na forma presencial e nós hoje vamos fazer uma revisão. Então, desde a antiguidade, a gente tem o conhecimento da geometria, desde a época dos gregos, e da observação dos elementos fundamentais da geometria. São esses os elementos que a gente vai estudar. Os conceitos fundamentais da geometria são ponto, reta, plano e espaço. São esses os elementos que formam a base da nossa geometria euclidiana. O que é ponto? Ponto ele é um elemento com uma característica adimensional, ou seja, não tem dimensão, e ele é representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Os pontos eles podem ser coincidentes se eles estão no mesmo lugar. E eles podem ser distintos se eles estão em lugares diferentes. Reta. Característica do elemento. Ele é um elemento da geometria que ele é unidimensional e é ilimitado. É sempre representado por uma letra minúscula do alfabeto. As retas elas podem ser coincidentes se estão no mesmo lugar e podem ser distintas se elas estão em lugares diferentes. Plano. Característica do plano. Plano ele é bidimensional e também é ilimitado. Ele é sempre representado por uma letra grega do alfabeto. Os planos eles podem ser também coincidentes ou distintos, se estiverem em lugares diferentes. Espaço. Tem uma característica tridimensional, é ilimitado. E no espaço nós temos infinitos pontos, infinitas retas e infinitos planos. O espaço. O espaço é o lugar geométrico no qual a gente vive, Ele tem largura, profundidade e altura, Ele tem 3 dimensões. Esse é o nosso espaço, é o espaço em que a gente vive. E nele nós temos as representações geométricas do plano, reta e do ponto. Postulados fundamentais euclidianos. O que são os postulados? São os axiomas, aquilo que nós temos como verdadeiros para a construção de toda a nossa teoria geométrica. Primeiro postulado. Em uma reta e fora dela existem infinitos pontos. Segundo postulado ou axioma. Em um plano e fora dele existem infinitas retas. Terceiro postulado. No espaço e fora dele existem infinitos pontos, infinitos planos e infinitas retas. Quarto postulado. Um ponto divide a reta
em que ele está em duas semirretas opostas. Então, o ponto A vai dividir a reta R em duas semirretas. Uma reta divide um plano em dois semi-espaços. Então, a reta R vai dividir o plano em dois semi-espaços. Desculpa, em dois semiplanos. Um plano divide o espaço em dois semi-espaços. Então, o plano alfa vai dividir o espaço em dois semi-espaços. Por um ponto, passam infinitas retas. Oitavo postulado. Por uma reta, passa infinitos planos. Por uma reta, passam infinitos planos. Deixa eu voltar. Por uma reta, passam infinitos planos. Nono. Dois pontos distintos determinam uma única reta. Dois pontos distintos determinam uma única reta. Três pontos não colineares, A, B e C, determinam um único plano. Posicionamento entre duas retas no plano. Duas retas podem ser coplanares, estão no mesmo plano, então elas podem ser paralelas, concorrentes. Se elas forem paralelas, elas podem ser coincidentes ou distintas. Concorrentes, elas podem ser perpendiculares ou oblíquas. Vamos ver isso visualmente. Retas coplanares. Estão no mesmo plano. Então, duas retas são coplanares se elas estão no mesmo plano. Concorrentes. São as retas que são coplanares e elas têm um ponto em comum. Elas podem formar um ângulo qualquer ou um ângulo de 90 graus. Se elas formam um ângulo que é diferente do ângulo reto, ou seja, um ângulo qualquer diferente de 90 graus, elas são chamadas apenas de concorrentes. Mas se elas formam um ângulo reto, elas recebem o nome de retas perpendiculares. As retas coplanares também podem ser paralelas. Elas podem ser distintas ou coincidentes. Distintas se elas possuem mais de um ponto em comum, ou seja, elas vão possuir todos os pontos em comum. Distintas, elas não possuem ponto em comum. Coincidentes, que elas possuem todos os pontos em comum. Vamos ver aqui um exemplo. O esquema a seguir representa o bairro de uma cidade. Observe e responda a questão. Escreva o nome de duas ruas paralelas à Rua México. Então, aqui, a gente tem aqui a Rua México, duas ruas paralelas à Rua México. Escreva o nome de duas ruas perpendiculares à Rua França. Escreva o nome de uma rua paralela à Rua Brasil e perpendicular à Rua Itália.
Escreva o nome de uma rua concorrente à Rua Brasil. Bem, vamos ver se vocês conseguiram fazer, corrigindo. Nome de duas ruas paralelas à Rua México, Rua Espanha e Rua Marrocos. Escreva o nome de duas ruas perpendiculares à Rua França, Rua México e Rua Marrocos. O nome de uma rua que é paralela à Rua Brasil, Rua Argentina. E o nome de uma rua que é concorrente à Rua Brasil, Rua Alemanha. Bom, a seguir tem um documento no Google Drive que vocês vão responder. Eu peço que vocês coloquem o nome completo da escola, o nome completo de vocês, que esse documento ele vem para mim. A correção vai ser feita por mim e depois eu dou o resultado, faço a devolutiva para vocês. Fiquem com Deus e nós terminamos a nossa aula de hoje por aqui. Não esqueçam de fazer o exercício.